Olá, seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. É uma alegria tê-lo aqui neste canal para juntos continuarmos o estudo da Palavra de Deus e esta lição que tem sido uma grande bênção, que é o estudo sobre o livro de Êxodo. Nós já estudamos 4 lições e agora estamos na 5ª lição com o título A Páscoa. Seja muito bem-vindo a este canal, ao IAG. Quem vos fala é o pastor Benjamin Prado. Eu estou aqui com meu amigo Moses Coutinho. Seja muito bem-vindo novamente, Moses. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos e creio que o Senhor tem grandes coisas a nos ensinar mais uma vez, agora através da história da Páscoa e da 10ª praga. Sim, essa lição de número 5 está maravilhosa. Antes do início da gravação, estávamos conversando e compartilhando algumas ideias e ficando assim maravilhados com o plano de Deus para nos salvar dos nossos pecados. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixe o seu like neste conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações. Semanalmente postamos conteúdos relevantes para este tempo aqui no canal. E também deixe nos comentários suas perguntas, sua participação, algum texto relevante. E pedidos e agradecimentos também. Temos orado por todos esses pedidos que são feitos. Essa sua participação, ela é fundamental. Louvado seja Deus pela sua participação e por todo o engajamento que estamos recebendo, palavras de incentivo, pessoas comentando aí que a lição está sendo uma bênção na vida delas, e agradecemos e louvamos a Deus por isso. Vamos, como de costume, iniciar com uma oração. Eu peço que você feche seus olhos, sendo possível, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Rogamos a Ti que o Senhor ilumine a nossa mente para lermos a Tua Palavra e nos ajude a compreendermos esta temática tão maravilhosa das Sagradas Escrituras, que é sobre a Páscoa do Senhor. Obrigado por tudo que Tu és e tens feito, é o que pedimos e oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Moses, lê para nós então o verso para memorizar, que está em Êxodo 12, versos 26 e 27. Certo, está escrito assim: E acontecerá quando vossos filhos vos disserem: O que quereis dizer com este culto? Que direis: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre nossas casas, sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E o povo curvou a cabeça e adorou. Ok, então, no verso para memorizar, destaca um dos tópicos da lição desta semana, que é a respeito de passar a tocha de pai para filho, o conhecimento do Senhor, o conhecimento das verdades, a responsabilidade, e vem falando sobre a Páscoa, né? Que tem esse sentido de passar sobre, nós iremos comentar a respeito disto. E a imagem da lição vem trazendo aqui, então, uma bomba que está armada e tem a possibilidade do sim e do não. Do sim, a bomba vai explodir. Do não, nós temos então uma tesoura que cortaria o pavio da bomba e a bomba não explodiria. O que isso significa? 9 pragas já haviam caído, a 10ª praga estava para cair, que seria a morte de todos os primogênitos, dos homens e dos animais, e Faraó tinha que tomar uma decisão. E a decisão de Faraó implicaria não apenas na morte ou não do seu primogênito, mas de todos os egípcios e animais. E isso já mostra a responsabilidade que Faraó e os seus oficiais tinham sobre todo o povo. A questão da representatividade. Faraó era o cabeça do povo. E como cabeça, dependendo da decisão que ele tomasse, teria uma implicação sobre todo o povo. E isso é uma lição tremenda para nós. Eu que sou pai, o Moses que é líder de um setor aqui do IAG, nós temos o Silverino Kiel, que é diretor, pastores, líderes, anciãos de igreja, qualquer cargo de liderança que a pessoa desempenhe, a responsabilidade ela é gigantesca, ela é enorme, com implicações sobre outras pessoas também. Então a lição inicialmente vem comentando a respeito disso, né? Sim. Na verdade, através de toda a história, nós vemos que Deus sempre cobrou muito mais dos líderes, né? Uhum. Os líderes, aqueles que têm os privilégios da liderança, na verdade, eles também têm um grande dever. E, nesse caso aqui de Faraó, né? Nós vamos ver aqui, como você já comentou, que a Páscoa, na verdade, faz referência à passagem de Deus sobre o Egito, e que dependia de escolhas, na verdade, não só do Faraó, mas dependia das escolhas de Faraó, dos hebreus
e dos egípcios também. Aham. Cada um, nessa praga, o interessante eu achei isso, pastor. Apesar de Deus cobrar de maneira principal tudo de Faraó em todos os momentos, para que ele tomasse a decisão, porque ele tinha o poder de fazer isso, para salvar a vida dos filhos nessa praga, seria algo mais individual do que Uhum. coletivo. Cada cabeça de família teria a liberdade de proteger o seu Exatamente. primogênito neste sentido. Exatamente. E olha, inclusive, eu gostaria de ler algo aqui, que está no Patriarcas e Profetas, eu achei muito interessante. Aham. Olha só o que diz aqui. Muitos dos egípcios foram levados a reconhecer o Deus dos hebreus como o único Deus verdadeiro, e pediram agora que se lhes permitisse encontrar abrigos nos lares de Israel. Uhum. Quando o anjo destruidor passasse pela terra, foram alegremente recebidos e comprometeram-se dali em diante a servir ao Deus de Jacó e saírem do Egito com seu povo. Uhum. Ou seja, as decisões nesse momento, Deus permitiu que fossem individuais. Assim como nos últimos tempos, aquilo que vai nos salvar vai ser uma concordância e uma fé individual com a verdade, assim nessa última praga também Deus deu essa oportunidade a todos os egípcios, embora estivesse no poder de Faraó evitar que esse juízo acontecesse. Exatamente. Então a 10ª praga seria a morte dos primogênitos. Tem um verso que menciona a respeito de que muitos egípcios aceitaram o Deus dos hebreus e até no momento da saída saíram junto. Êxodo 12, versículo 38. Apenas antecipando, porque eu acho que isso é interessante, que mostra de uma maneira concreta que muitos egípcios abraçaram essa fé e passaram o sangue do cordeiro nos umbrais também das portas, que diz aqui verso 38, e subiu também com eles, com o povo, com os filhos de Israel, muita mistura de gente. Que mistura de gente é essa? Não eram hebreus. Não eram os hebreus, obviamente eram egípcios e outros povos que poderiam até estarem ali presentes, né? Representantes de outros povos. Então a lição vem falando a respeito da responsabilidade daquele que exerce uma influência, daquele que exerce uma liderança. No caso de Faraó, os oficiais, os chefes de família, todo aquele que exercesse fé nisso. Mas, Moses, o conhecimento a respeito da 10ª praga veio quando? Na 10ª praga, quando aqui em Êxodo 11, Moisés se coloca novamente na presença de Faraó, mesmo sendo ameaçado de morte, porque Êxodo, no capítulo 10, verso 28, o Faraó fez uma ameaça muito clara, né? E disse-lhe Faraó, vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés, bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Mas Moisés, ele volta à presença, porque ele tinha que comunicar a respeito da 10ª praga, essa última advertência dada por Deus a Faraó. Mas quando que Faraó teve o conhecimento a respeito da morte do primogênito? Foi apenas neste contexto? Então, como você disse, né, Moisés veio com coragem, porque ele tinha essa mensagem, e essa mensagem, ela especialmente tinha um peso muito maior do que as outras. Por quê? Porque, na verdade, não era a primeira vez que Faraó ouvia que os primogênitos iam ser mortos. Nós aqui talvez estamos até começando a entrar na lição de domingo, né? Mas vamos fazer memória àquilo que aconteceu em Êxodo capítulo 4. Quando Deus está enviando Moisés para o Egito, a primeira mensagem que Moisés é ordenado dar para Faraó é o seguinte, olhem só. E tu dirás a Faraó, verso 22, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Eu te digo, deixa meu filho ir para que me sirva. Só antes de continuarmos aqui, é interessante ver que Deus considerava Israel seu primogênito. Por quê? Nós muitas vezes pensamos, né, que primogênito significa o primeiro filho. Necessariamente não, né? Exatamente. Na Bíblia, especialmente, nós vamos ver que várias vezes o primogênito está relacionado à primazia, ou seja, ao principal, ao mais querido, algo nesse sentido. Jacó não era o primogênito, Israel... Mas ele podia comprar a primogenitura. Ele comprando, ele mudaria o fato de que não era primogênito? Não. Mas Deus, a consideração de Deus era quem regia a primogenitura. E neste caso, como Israel era o povo escolhido de Deus para ter os oráculos divinos, eles eram considerados por Deus como seu primogênito. E Deus tinha esse cuidado de primogênito. E olha só a ameaça que é feita. Verso 23. Eu te digo, deixa meu filho ir para que me sirva. E, se te recusares a deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Então, na verdade, Faraó recebeu isso aqui muito antes até mesmo da primeira praga.
Ou até antes dos milagres ali que aconteceram, né? Aham. Parece que esse aqui foi o discurso inicial mesmo. Uhum. E aí, em tudo isso, depois que Moisés falou as palavras para Faraó, então Faraó fez o primeiro desafio. Quem é o Senhor? Eu não conheço e não deixarei o povo partir. Então, quando o Faraó diz isso, Deus misericordiosamente envia 9 pragas. Olha só que bênção. Uhum. Imagina se Deus tivesse falado, olha, já que você negou, eu vou matar o seu Já filho de agora. início. E tivesse matado. Faraó realmente não conhecia Deus. Então, ele recebeu uma oportunidade através das 9 pragas para conhecer o poder do Deus verdadeiro. Em cada uma delas, conforme ia aumentando a gravidade, o Faraó podia se convencer cada vez mais de que era verdade. Deus tinha o poder de fazer o que tinha dito que ia fazer. Uhum. E quando a 9ª praga dá 3 dias para o povo meditar, não era à toa, era justamente para que ele pensasse no que ele ia fazer, especialmente o Faraó. O que ele ia fazer a partir dali, porque Deus estava pronto agora para cumprir aquilo que ele tinha prometido lá no começo, lá em Êxodo 4. Aham. E aí ele chega na presença de Faraó, intrepidamente, e é interessante ver o seguinte, você falou que que Faraó havia ameaçado Moisés de morte se ele voltasse. Uhum. Só que o verso 3 diz o seguinte, e o Senhor deu favor ao povo à vista dos egípcios, ou seja, o povo de Israel era visto como importante já pelos egípcios. Uhum. Eles não tratavam ele já como qualquer coisa. Com certo temor. Inverteu a situação. Exatamente. Além disso, o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, à vista dos servos de Faraó e à vista do povo. Uhum. Então, nesse momento, por mais que Faraó tivesse feito aquela ameaça, ele não tinha coragem de levantar a mão contra Moisés. Ele até, com certeza, tinha ódio desse tipo de mensagem que Moisés vinha trazer para ele. Uhum. Mas o povo, o espírito de profecia nos traz isso, que o povo pensava que Moisés era o único que poderia livrar eles das pragas. Tanto é que toda vez que caiu uma praga, Moisés orava, a praga parava. Então o povo via Moisés como meio que... O causador ou aquele que poderia interromper tudo e Exatamente. libertá-los. Vamos supor que Moisés fosse morto e então a ira de Deus caísse de verdade sobre o povo. Quem oraria para que passasse? Uhum. E o povo tinha medo de Moisés por isso. Então Moisés foi à presença de Faraó, destemidamente, Uhum. fez o último aviso e aqui diz o verso 8 que ele saiu da presença de Faraó com grande ira. Isso que eu comentaria, né? Êxodo 11, verso 8, é interessante a respeito dessa indignação. Essa ira, eu acredito que é um tanto quanto de indignação de Moisés, porque ele sabia os resultados da dureza do coração de Faraó. Ou seja, pela dureza do teu coração, o Egito será mergulhado numa praga que será muito dura, né? Uma praga que seria ali causadora de muita angústia. E eu acredito que a ira daquele homem que é considerado o mais manso que já existiu, depois de Cristo, obviamente, é expressa numa indignação. Sim. A respeito da dureza do coração de Faraó, porque na continuação do capítulo 11, diz aqui o verso 10. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, comentamos isso na lição passada, que não deixou ir os filhos de Israel de sua terra. Então nós temos essa indignação de Moisés, no versículo 8. E a indignação, pastor, nós podemos até ver no seguinte. Eu não creio que Moisés simplesmente estava com raiva de Faraó. Uhum. Mas você já pensaram, não sei se já passaram pela situação talvez, de tentar avisar alguém dos maus resultados da escolha Uhum. e a pessoa insistentemente se recusa a aceitar o conselho? Isso, exatamente. Em algum momento isso mexe com as nossas emoções. Jesus teve zelo santo também, derrubou as cadeiras, as mesas dos cambistas no templo, e com isso ele não desejava a perdição daquelas pessoas. Exatamente. Ele simplesmente estava realmente com santa ira devido à negação daquelas pessoas de seguir a vontade de Deus. Uhum. E essa ira, na verdade, ela deveria tomar conta de cada um dos servos de Deus. É verdade. Essa é uma ira santa realmente que nós devemos ter, zelo pela causa de Deus. É o que Paulo fala, né? Irai-vos, mas não pequeis. Então existe a ira que não é pecado. Existe, com certeza. E essa era a ira de Moisés. Que ele saiu ali realmente irado depois de tanta mensagem, tanta coisa, como um pai que fala com seu filho e fala. Chega uma hora que o pai pode se irar, mas isso não quer dizer que ele odeia o filho, que quer matá-lo. Quer dizer que, meu filho, você não consegue perceber, não consegue captar o que eu estou dizendo. É tão óbvio, vai acontecer isso. Uhum. E assim aconteceu com Moisés aqui, né? E nesta praga, já estamos na lição aqui de domingo, né, que tem como título Mais uma Praga, a gente já está comentando aqui Êxodo capítulo 11, vem falando a respeito do juízo de Deus, porque o juízo de Deus ele nunca é manifesto destituído do seu amor. Então,
ao mesmo tempo que aqueles que rejeitassem aceitar o sangue expiatório do Cordeiro, ou o sangue protetor do Cordeiro, que faria com que o anjo destruidor passasse sobre a casa, aqueles que aceitassem teriam então a sua família, o seu primogênito preservado. Ou seja, foi um juízo duro, foi um juízo que causou certamente muita angústia nos egípcios, mas todos aqueles que aceitaram, dos filhos de Israel, como também dos egípcios, como foi comentado, o primogênito foi salvo. Então foi um juízo manifesto, mas não destituído do seu amor. E a lição faz uma perguntinha aqui muito interessante no final, que diz assim: se não temos o equilíbrio perfeito entre juízo e misericórdia, preferir o lado da misericórdia seria um erro? Ou seja, em situações complexas da nossa vida, em que nós temos que decidir entre o juízo, que trará, obviamente, consequências duras, e a misericórdia, nós temos que pender de que lado? É uma pergunta interessante, né? Certamente. Na verdade, nós vemos sobre Deus falando na Bíblia em vários lugares. Por exemplo, quando Davi cometeu o pecado para exaltar a si mesmo e ao seu povo, começou a contar os soldados, Deus enviou uma praga. Na verdade, ele deu 3 opções. Ele falou assim para Davi: você pode ficar 7 anos com fome na terra, 3 anos fugindo dos inimigos e 3 dias com praga. Aí Davi falou bem assim: não caia na mão dos homens, mas na mão do Senhor, porque ele é grande em misericórdia. Ou seja, naturalmente, para um ser humano, e quanto mais perdoado ele é, mais ele tem essa capacidade de ver, a misericórdia, ela sempre sobressai. Ela não apaga a justiça, mas ela retarda a aplicação do juízo muitas vezes. Né? E tem um texto de Ellen White que diz que se nós temos que errar em alguma coisa entre justiça e misericórdia, melhor errar pela misericórdia. Isso é difícil para muitas pessoas, né? Porque, infelizmente... Com um senso de justiça muito aguçado. Exatamente. O que não é errado, nós temos que ter o senso de justiça, como eu disse aqui, nos irarmos com o pecado e dureza de coração. Mas o que essa ira nos leva a fazer, né? Essa que é a questão. Exatamente, é verdade. Então, em situações complexas da vida em que nós temos que decidir pela justiça ou misericórdia, parece que é um erro não executar uma ou deixar de executar a outra, escolha a misericórdia. Exatamente. É esse o ponto que nós estamos comentando. Então, Êxodo capítulo 11 vem falando a respeito dessa advertência, Moisés apresentando a Faraó mais esse aspecto da 10ª praga, e nós temos aí Êxodo capítulo 12, que já introduz a lição de segunda e terça. A lição de segunda tem como título a Páscoa, e de terça Pessá, que é o título em hebraico, que significa Páscoa. Então a gente vai trabalhar a lição de segunda e terça-feira de uma maneira conjunta. O que seria a Páscoa? E é interessante que neste contexto da 10ª praga, porque nós temos aqui no versículo 1 do capítulo 11, a seguinte declaração: e o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois dessa praga vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. É interessante que o capítulo 12, ao invés de trazer agora orientações de como o povo sairia, a ênfase é sobre Deus explicando como eles deveriam celebrar a Páscoa. Como que seria essa festividade, que não seria apenas neste contexto da saída do Egito, mas seria uma festividade perpétua. Por todas as gerações, todo ano, todo israelita deveria então celebrar a Páscoa do Senhor. E nós temos Êxodo 12, praticamente um capítulo dedicado a especificações, orientações de como celebrar a Páscoa. É interessante isso, né? Num contexto de saída, nós temos versos e versos dedicados a como celebrar a Páscoa. E o que seria isso? Vamos comentar um pouquinho, então, sobre a Páscoa, o significado desse nome, o que era feito, o que eles deveriam fazer neste contexto. Sim, realmente o capítulo não vai falar praticamente nada. A única coisa que nós temos é no verso 11, comentando que eles deveriam comer preparados para caminhar. Mas, na verdade, nós vamos ver através da história do povo de Deus também que Deus sempre priorizou, sobretudo, a preparação espiritual para qualquer vitória. Então, o povo, antes de ir para uma guerra, se eles estivessem em pecado, eles perdiam. Não era se eles estivessem pouco preparados para a guerra, não era esse o ponto. Deus sempre enfatizou aquilo que tinha relação com
o espírito das pessoas. Uhum. E nesse caso específico, nós podemos dizer que também não havia tanta razão para isso estar registrado, mais do que a própria Páscoa. Porque a Uhum. Páscoa ia significar tanto para eles que estavam ali naquele momento, ter o seu símbolo, como ele está registrado na Bíblia para os seus descendentes e para nós também. Uhum. Nós aqui estamos hoje lendo sobre a Páscoa e ela faz mais sentido para a gente do que Exatamente, é a o que saída teria deles, né? mais importância do que orientações de como que seria toda Exato. a organização da saída, que obviamente foi organizada, não foi desordeira, mas foi Isso o Espírito de organizada. Profecia diz que houve Uhum. alguma preparação prévia para isso, Uhum. algumas orientações prévias de como aconteceria, mas Uhum. realmente foi algo tão de repente também. O povo foi expulso do Egito. Primeiramente, Uhum. eles pediram para deixar sair, agora o povo do Egito estava expulsando eles. Deveria Uhum. ser feito com pressa, né? E daí tem a orientação, Deus falando aqui no capítulo 12, versículo 2. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Alguns anos do calendário judaico havia 12 meses, mas por um ajuste tinha ano que tinha 13 meses. A cada 2 ou 3 anos, então tinha que ter esse ajuste, porque era baseado o calendário principalmente na lua, era um calendário lunar. Mas este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. E daí no 10º dia deste primeiro mês, que era Abib ou Nissan, eles tinham que separar o cordeiro. E este cordeiro ele tinha uma característica muito peculiar, versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Daí este animal seria guardado até o 14º dia. No 14º dia, no final ali da tarde, ele seria então sacrificado. E é interessante que a partir do 14º dia, eles já deveriam comer pães de que forma? Sem fermento, ázimos. Pães ázimos. Então eles já deveriam não apenas comer o pão sem fermento, mas eles deveriam fazer o que mais também? Diz aqui no versículo 15. Lê para nós, Mose. Verso 15. 7 dias comereis pães ázimos. Até o primeiro dia afastarás o fermento das vossas casas. Porque todo aquele que come pão levedado desde o primeiro dia até o 7º dia, essa alma será cortada de Israel. Exatamente. Então, eles deveriam não apenas não comer pão fermentado, mas tirar o fermento da casa. E daí, na noite, eles comeriam então, porque eles sacrificaram no 14º dia, lembrando que a gente está usando Gênesis como uma referência do que é dia, do que não é. Teve o pôr do sol do 14º dia, começa o 15º dia, naquela noite, então eles comeriam aquele cordeiro que havia sido assado, não era cozido, era assado, com ervas amargas. Essas ervas amargas representavam a amargura do cativeiro egípcio. E eles deveriam comer, como já foi lido, né? No versículo 11. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, lombo, ou seja, a roupa preparada. Você está preparado. Os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, pães ázimos, eles já estavam preparados, ervas amargas, ou seja, é um contexto de saída. Nós não ficaremos mais nesse cativeiro, nós iremos para a terra prometida, nós iremos adorar ao Senhor. E este é o contexto. E a Páscoa significa, até em inglês eu acho interessante o significado, né? Que é pass, passar, over, sobre. É pass over em inglês. Interessante, né? Interessante. Tem o significado mais acho que mais próximo ao que realmente próximo ao que significava. E diz aqui a respeito da Páscoa, né? O que seria a Páscoa? Seria o passar sobre. O sangue deste cordeiro, o principal ponto, deveria ser passado nos umbrais das portas. Diz aqui no versículo 7. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E daí diz que quando Deus ele visse isso, ele passaria sobre, né? Versículo 13. Lê para nós. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós. Páscoa, passarei sobre vós. E a praga não estará sobre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Então, assim, em linhas gerais, essa era toda a orientação a respeito da Páscoa. E tem um propósito a respeito da 10ª praga que
é expresso aqui no versículo 12. O que diz o verso 12? Porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto do homem como do animal. Uhum. E contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. Então nós comentamos que as pragas, elas tinham a intenção de tirar toda a idolatria egípcia naqueles deuses pagãos, mas a 10ª praga parece que engloba, né? Porque o versículo 12 diz claramente que todos os deuses do Egito farei juízos. E como que a gente pode entender isso aí um pouquinho mais claro, o versículo 12, né? Até aos animais. Sim, nós podemos ver isso de duas maneiras. Uma, pelo fato de que não importava qual Deus eles orassem ou pedissem ajuda, esse Deus seria inútil nesse momento. O Deus da fertilidade, da saúde, seja o que fosse, ele não teria poder para protegê-los porque não existia, basicamente. Mas o comentário bíblico adventista nos traz outra ideia interessante também, de que os animais aqui referidos não seriam somente os animais pertencentes aos egípcios, no sentido de gado, ovelhas, mas também os animais selvagens que estavam ali. E o que faria sentido, porque se o povo cria que o crocodilo era um animal sagrado, como eles criam, crocodilos morrendo pelo rio, eles veriam também ali um juízo de Deus até sobre os seus deuses. Serpentes, leões, o que fosse que aparecesse morto no Egito, seria um símbolo de Deus executando o juízo sobre o Deus que aquele animal simbolizava. Porque a maioria deles tinha cabeças de animais. É uma possibilidade mesmo. É uma possibilidade. Nós não temos como ter certeza, né? Porque a Bíblia não deixa isso tão claro, é apenas um comentário do comentário bíblico. Mas, de qualquer maneira, teria sido um juízo realmente no qual todos os deuses do Egito seriam nada. Porque se eles eram deuses do Egito e a nação não foi protegida, onde estavam os deuses do Egito nesse momento? Exatamente. E daí tem a orientação final de que a Páscoa não seria celebrada apenas naquele contexto, mas no verso 14 diz: "E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo." Ou seja, seria para sempre a Páscoa celebrada. Essa é toda a orientação que apresenta, obviamente, nós falaremos de todo o simbolismo relacionado às informações que mencionamos aqui, mas a Páscoa, ela representa as ações graciosas de Deus. Eu gostei aqui do comentário da lição, que diz aqui no parágrafo final da lição de segunda: a celebração da Páscoa tinha o propósito de lembrar a cada israelita dos atos de Deus, cheios de poder e de graça, que ele realizou em favor de seu povo. Essa celebração ajudaria a reafirmar a identidade nacional de Israel e fortalecer suas convicções religiosas. Pastor, tem uma coisa aqui que eu achei bem interessante também. Na verdade, tem muito simbolismo, como você falou, né? Tudo isso dessa questão da Páscoa. Mas eu estou tentando encontrar o verso, não sei se você sabe onde está, que diz que eles deveriam comer com as portas fechadas. Ah, sim, eu lembro desse versículo. Bom, enquanto a gente... Sim, eu cheguei a ler, mas eu não sei qual é o verso, mas lembro disso. Enquanto a gente vai achando, só para vocês saberem, certamente ele está aqui nesse capítulo. Tem uma outra referência muito interessante, que ela nos leva para uma questão profética também, para o próprio povo de Deus. E isso está em Isaías 26, 21, que eu vou ler aqui. Se encontrar aí o verso de Êxodo, você me avisa. Isaías 26, 21, que diz o seguinte: porquanto eis que o Senhor saiu do seu lugar... 26, 20 primeiro. Venha, meu povo, entra tu em direção às tuas câmaras e fecha tuas portas sobre ti. Esconde-te, por assim dizer, por um breve momento, até que passe a ira. Porquanto eis que o Senhor sai do seu lugar para punir os habitantes da terra pela sua iniquidade. A terra também revelará o sangue dela e não mais ocultará os seus mortos. Eu acho que é Êxodo 12, verso 22. Porém, o final do verso diz: porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Ou seja, as portas deveriam estar fechadas. Isso é um paralelo com isso aqui também, porque aqui diz que eles deveriam se manter dentro das portas das suas casas até que passasse a ira. E, na verdade, num contexto profético, nós sabemos que a ira significam as pragas. A ira de Deus, quando ele finalmente derrame a cálice da sua ira sobre o mundo, são as pragas que vão ser derramadas. E aqui o convite é: entra em direção às tuas câmaras, fecha tuas portas sobre ti, esconde-te, por assim dizer, por um breve momento até que a indignação passe. E onde deveriam se esconder aqui? Está falando num contexto de casas, mas vamos lá, seria só a casa? Qual que é o nosso esconderijo, né? Vamos primeiro olhar até o fator físico. Seria só uma casa, qualquer casa? Eles poderiam simplesmente ver uma casa, entrar e daria certo?
Não, a casa deveria ter sangue na porta. Uhum. Então, a casa, na verdade, ela perde o seu simbolismo a partir do momento que o sangue está ali. É o sangue que ganha proeminência. Uhum. E é ali que está a segurança também dos filhos de Deus contra as pragas dos últimos dias. Uhum. É também ali. E o Espírito de Profecia nos traz como também o povo deveria participar do Cordeiro. Ou seja, se nós formos ver o que guardava o povo, era todo o ritual que eles deveriam seguir. Se eles falhassem em alguma das coisas, eles não poderiam estar protegidos. Uhum. E olha o que Ellen White nos traz aqui como ensinamento. Até sobre a questão do porquê a carne deveria ser comida. Uhum. Olha só. Não basta mesmo que creiamos em Cristo para o perdão dos pecados. Devemos, pela fé, estar recebendo constantemente força e nutrição espiritual dele mediante sua palavra. Ou seja, se você quer ser guardado das últimas pragas, assim como o povo foi no Egito, o povo comeu o cordeiro. Nós devemos comer o quê? A palavra. Uhum. Não será guardado um povo que não esteja devorando a palavra de Deus com E Jesus pressa. fala isso lá no Evangelho de João, né? Que eles teriam que comer da carne do filho, beber do seu sangue. Eles ficam escandalizados, Exatamente. como se Jesus estivesse falando do corpo dele, mas certamente ele estava falando da sua palavra. E é exatamente isso que ela faz referência em seguida. Se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E nós não temos acesso a isso senão através da palavra de Deus. Uhum. Deve ser comida hoje. Louvado seja Deus, que bênção. E para explicar o que ele queria dizer, ele juntou: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Uhum. Então, é muito ensinamento que nós temos aqui. E olha só o que continua dizendo. Os seguidores de Cristo devem ser participantes de sua experiência. Quando nós comemos as palavras, nós não vamos simplesmente ter elas aqui. Uhum. Elas vão começar a sair. Nós vamos nos encher daquilo que vai se manifestar na nossa vida. Os seguidores de Cristo devem ser participantes de sua experiência. Devem receber e assimilar a palavra de Deus, de modo que essa se torne a força impulsora da vida e das ações. O Espírito e a obra de Cristo devem tornar-se o Espírito e obra de seus discípulos. Amém. Então, eu não creio que nós não podemos deixar passar sem essas aplicações para a nossa própria vida. Uhum. Essas lições aqui da palavra de Deus. Sem dúvidas. E outra coisa, nós falamos sobre os pães. E o que representariam os pães? Representariam certamente duas coisas. Primeiro, mais uma vez a palavra de Deus, o próprio Cristo, que não tinha pecado, porque o fermento significava o pecado. Uhum. O cordeiro também era sem pecado, verso 5. Exatamente, imaculado. Uhum. E inclusive quanto ao cordeiro, não deveria ser quebrado nenhum osso, profeticamente, porque Jesus também não seria quebrado o osso, embora os dois ladrões ao seu lado tivessem as pernas quebradas. Uhum. Mas, falando sobre o pão especificamente, diz assim: o uso dos pães ázimos era também significativo. Era expressamente estipulado na lei da Páscoa e de maneira igualmente estrita observada pelos judeus em seu costume, que fermento algum se encontrasse em suas casas durante a festa. O que representa o fermento? O pecado, no caso. 1 Então, Coríntios 5:7. Exato. Então, quando estamos logo antes da libertação, o que não deve ter nas nossas casas? Uhum. Pecado. Não deveria ter na casa deles. E por que 7 dias? Já parou para pensar nisso? 7 dias, Deus não vai dar para os últimos dias, olha, um mês antes de eu voltar, vocês precisam estar sem pecado na casa. Não tem isso. O 7 é um número que representa a perfeição e a completude. Ou seja, o que importa é que quando Jesus vem à nossa casa, seja o templo do nosso coração, seja o nosso próprio lar, esteja vazio do pecado. Amém, aleluia, louvado Esteja seja limpo. Deus. Uhum. Seja como seria com o ladrão na cruz, que naquele momento, a partir dali, nós sabemos que ele teria uma vida diferente. Uhum. Ou seja, por nós que já conhecemos a mensagem há tanto tempo e já deveríamos ter a nossa casa limpa. Uhum. Certo? Para que a Páscoa, a passagem aconteça e a ira não caia sobre nós, nós devemos também estar carregando a nutrição de Cristo. Olha só o que diz aqui. De modo semelhante, o fermento do pecado deveria ser afastado de todos os que recebessem vida e nutrição de Cristo. E aí Paulo diz o quê? Em 1 Coríntios 5, 7 e 8. Uhum. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém, amém. Ou seja, tudo que nós vemos aqui tem dois significados. Um, comemorativo para os judeus e típico. Ou seja, tudo isso aqui são representações daquilo que deve acontecer com o povo de Deus antes da queda das últimas pragas também. Uhum. Porque essa libertação do Egito, ela é um tipo da libertação final deste mundo, do retorno de Cristo para nos libertar deste mundo. O grande Moisés, na verdade, Exatamente. o grande libertador.
E como Moses enfatizou de uma maneira maravilhosa, louvado seja Deus, a nossa vida e a nossa família deve ser encontrada sem a transgressão da lei, sem o pecado, sem a rebelião contra a lei. Mas termos sido, obviamente, protegidos, o nosso esconderijo, por isso que eu fiz a pergunta, quem que é o nosso esconderijo? Só pode ser o Senhor, o seu sacrifício, a sua justiça, seus méritos. A vitória de Cristo é a nossa vitória. E nós temos que estar escondidos em Cristo, Ele tem que ser o nosso refúgio, principalmente nesse tempo e contexto em que vivemos. Então a gente não pode olhar apenas como uma história passada, ou como, ok, os judeus deveriam celebrar a Páscoa, e hoje nós como cristãos celebramos a Santa Ceia, ok, tudo isso é maravilhoso, mas o que representa tudo isso para nós hoje? Então, o comer a carne do Filho, o beber o seu sangue, o comer o pão sem fermento, o suco de uva sem fermento, aponta para o sacrifício de Cristo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 11, em que Cristo nos comprou com o seu sangue e Ele virá para nos resgatar porque nós pertencemos a Ele, nós somos a sua propriedade. E eu fiquei pensando também, né, Moses, sobre o pão. O pão, eu gosto muito, o Moses sabe disso, eu gosto de trabalhar com panificação, fermentação natural também. Se você quiser a receita, deixa aí nos comentários, é brincadeira. Mas demora muito. Naquela época não tinha fermento biológico seco, fresco. Ou seja, um pão para crescer de fermentação natural, às vezes é mais de um dia, dependendo da técnica que você vai usar. Mas eles tinham que ter pressa para sair daquele contexto. Então o pão deveria ser sem fermento, não tem tempo. Você tem que comer com a roupa pronta, com as sandálias nos pés. O pão é seco mesmo, não tem tempo de ficar nesse mundo de pecado, de cativeiro. E nós temos que entender da mesma forma também. Esse pão sem fermento, não apenas representando o corpo de Cristo, os méritos de Cristo, mas tem que dar um entendimento para nós de que nós temos que ter pressa de sair desse mundo. A gente não pode estar agarrado ao Egito, aos costumes do Egito, a gente tem que ter pressa para sair desse mundo. E o que vai causar a antecipação, vamos dizer assim, da vinda de Cristo? Pedro fala isso. Deus nos deu o privilégio de crermos na vinda de Cristo, de pregarmos, mas também de apressarmos. E como que apressamos? Primeiro ponto, vivendo o evangelho na sua vida. E o segundo ponto, pregando o evangelho. Como Amém. Moses disse, quando você assimila o evangelho e o vive, você será um conduto, você será um canal de bênção na vida das pessoas. É o último sinal a ser cumprido, Mateus 24, versículo 14. Então, se nós temos que ter pressa para sair desse mundo, a gente tem que ter pressa de viver as orientações dadas por Deus, estritamente. E eu fiquei pensando também, moço, um outro ponto. Deus deu a ordem, se o povo não cumprisse, e aí? Isso é uma coisa muito importante de se pensar. Essa praga, especificamente, ela foi a única praga, pastor, que Deus não distinguiu os hebreus só porque eles eram hebreus. Tipo, não... Pela sua eleição em si, né? Tipo, vamos comparar com a praga da morte do gado. Morreu o gado dos egípcios, não morreu o gado dos hebreus. O que os hebreus fizeram? Nada. Nessa praga, se os hebreus não tomassem uma atitude X, eles teriam o mesmo resultado que os egípcios. Uhum. E como eu falei no começo, Deus foi misericordioso com os egípcios, permitindo que, se eles aceitassem o Deus de Israel, eles também poderiam ser protegidos. Uhum. Como eu li no começo, muitos egípcios foram levados a reconhecer o Deus de Israel e entraram nas casas. Ou seja, era a cooperação do povo com Deus que manteria eles a salvo. Deus era o supremo, Deus enviava o juízo. Isso é muito importante. Mas não é possível, irmãos, nós crermos hoje que Deus vai passar sobre nossa casa e não vai derramar as pragas sobre ela, se nós só dizemos que cremos. Uhum. Ok, é importante dizer, sim. Uhum. Era importante o sangue nos umbrais? Era. É importante ser adventista no sentido assim do povo? Vamos dizer que ser adventista seria estar passando ali o sangue na beirada da casa. Você está proclamando algo, certo? E é uma proclamação pública de fé e é necessária. Mas se dentro da casa não acontece aquilo que deveria acontecer, se dentro da casa de quem passou o sangue não estivesse comendo o carneiro sacrificado, não estivesse comendo as ervas amargas, comendo o pão, como você falou, seco, porque o conforto nessa terra aqui não significa nada diante das glórias que nós temos prometido. Se não houvesse toda essa participação do povo em obedecer e fazer o que o Senhor disse, não haveria proteção para ele. Embora o Senhor tenha dito aqui que verás que eu farei distinção entre o povo
Aham. Mas não Hebreus? era uma distinção na Arbitrária. passividade, era uma distinção agora na cooperação. Deus operando e o povo cooperando a obedecer Exatamente. as ordenanças de Deus. Tanto é que Logicamente pelo poder de Deus. teve egípcios que se salvaram disso. Então, com base nisso, nós podemos ver que Deus não estava sendo determinante. Ele estava dizendo o que iria acontecer na sua maioria, né? Uhum. Mas, sem dúvida, pastor, a cooperação é o que marcou esse momento aqui do povo de Deus. Esse ponto é muito importante. A gente tem batido na tecla, no Lições para a Eternidade, a respeito dessa questão de cooperação. Não há contribuição, há cooperação. Deus opera e o homem coopera. Ou seja, o sangue era do Cordeiro, o livramento era de Deus, as ações eram de Deus, mas o homem estava cooperando com Deus. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós não temos a mesma compreensão do mundo evangélico, principalmente calvinista, né, que determina que tem a eleição dos que serão salvos, dos que não serão. Nós não temos essa compreensão, nós temos uma compreensão da sinergia, Deus operando e o homem cooperando. A cooperação do homem não é meritória, mas é uma parte que nós temos que desempenhar dentro do livre-arbítrio. Não é meritória, mas é condicional. Não é meritória, exatamente, esse é o ponto. Exato, não é por, como você fez isso, você merece. Não, você não merece. Se você fizer isso, eu deixo. Exatamente. Assim. Não é que Deus esteja barganhando. É porque você, através das suas obras, mostra o que você acredita. Exatamente. E olha o que está a sua escrito submissão, aqui. a sua obediência. Olha só, eu nem iria ler, mas acho que agora não podemos deixar de ler isso aqui. Pela obediência, o povo deveria dar prova de fé. Esse é o Fé ponto. sem obras é morta. Assim, todos os que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem compenetrar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação. Mais claro do que isso. Exatamente. Isso aqui é Patriarcas 279. Conquanto seja apenas Cristo que nos pode redimir da pena da transgressão, devemos desviar-nos do pecado para a obediência. O homem deve ser salvo pela fé e não pelas obras. Uhum. Contudo, a fé deve mostrar-se pelas obras. Uhum. Deus deu seu Filho para morrer como propiciação pelo pecado. Ele manifestou a luz da verdade, o caminho da vida. Ele concedeu oportunidades, ordenanças e privilégios. E agora, o homem deve cooperar com estes instrumentos de salvação. Deve apreciar e usar os auxílios que Deus proveu, crer e obedecer a todas as reivindicações divinas. Aleluia, louvado seja Então, Deus. Essa é a verdade para esse tempo. Louvado seja o Senhor. Acho que não tem nem muita coisa mais a comentar sobre isso. Excelente, tremendo mesmo. E eu fiquei pensando, né? O sangue daquele animal, do cordeiro, tipificava o sangue de Cristo derramado na cruz. E Cristo, ele é chamado de o primogênito. Ele é o primogênito da criação, no sentido que por ele todas as coisas foram criadas. Ele é o primogênito dos mortos. Não que ele tenha sido o primeiro a ressuscitar, mas através da ressurreição de Cristo, primazia, né? no sentido de primazia. Ou seja, Jesus é o filho primogênito de Deus. Ele tem primazia em todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E por causa do primogênito de Deus, por causa do sangue do Filho de Deus, o nosso filho primogênito pode ser salvo. Amém. Ou seja, a nossa posteridade, a vida, só pode continuar existindo através do sangue do Filho de Deus. Então o meu primogênito é salvo, enquanto que o primogênito de Deus foi sacrificado na cruz do Calvário. E aí a gente vê o amor de Deus nisso, porque a nossa vida é preservada, a nossa genealogia é preservada. E a posteridade era o sentido da vida, de deixar uma posteridade, de deixar um legado. Só existe vida através do sangue de Cristo Jesus. E eu lembrei também, eu não me recordo onde eu li isso, o material que eu li, mas foi durante o teológico, e eu me recordo claramente disso, que os egípcios, eles tinham uma cultura na casa, e aqui é um ponto importante. Os filhos de Israel, eles não moravam a princípio em casas. Eles eram tanto quanto teve um aspecto nômade, né? Por isso que eles habitavam em tendas. Depois eles foram sedentários no sentido de fixarem residência. Mas Abraão, ele teve um período nômade, Isaac, Jacó, descida para o Egito. Só que quando eles descem para o Egito e eles tinham o hábito de morar em tendas, eles assimilam a cultura dos egípcios de terem casas. E os egípcios, eles tinham na casa uma porta que não era uma porta que se abria e fechava. Era uma porta que eles consideravam uma passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos.
E no momento da morte de um parente, era por essa porta que a alma, eles tinham essa compreensão da imortalidade da alma, passaria por essa porta. E nos umbrais dessa porta fake, dessa porta que tinha o formato ali de porta, mas ela não era aberta e nem fechada, eles escreviam os nomes, eles escreviam orações aos deuses egípcios, eles tinham essa cultura. Então, quando Deus ele pede para que passe o sangue do cordeiro nos umbrais, Deus estava falando o seguinte: a imortalidade, a vida, só pode existir através do meu plano, do meu sacrifício, da minha intervenção, e não através dos deuses egípcios, da cultura, da mentalidade de vocês, de toda essa idolatria, ou até dessa falsidade da imortalidade da alma, mas através apenas do sangue do meu filho unigênito, do meu filho primogênito, Cristo Jesus. Então essas lições deveriam ficar assim registradas, escritas no coração do povo de Deus. E deve ficar registrada no nosso coração também. A única chance de vida eterna, de imortalidade, de salvação é através da justiça de Cristo, dos méritos de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém. Então essa é a lição de segunda, terça-feira. Falamos do aspecto das orientações e também de todo o simbolismo, mas tem um ponto aqui a respeito dos primogênitos. Deus ele fala a respeito do primogênito dos homens, dos animais. O que seria isso também? Como que funcionaria essa questão? Sim, Deus ele exigiu, a partir desse momento, né, que o povo desse o seu primogênito para, futuramente, né, se tornaria para o serviço de Deus. Os levitas ali, eles receberiam esses primogênitos. E os primogênitos dos homens poderiam ser resgatados com um cordeiro. E isso já traz um simbolismo em si mesmo, de que para você ter o seu, você tem que aceitar aquele que é de Deus. Né? Ou Isso seja, é tremendo. o cordeiro, ele já significava desde sempre a Cristo, sempre significou a Cristo. E o sacrificado, Cristo sacrificado, e assim poderiam se resgatar as pessoas, porque senão elas deveriam trabalhar servindo no templo. Uhum. E quanto aos animais, todos os primogênitos eram do Senhor. Uhum. Todos eles deveriam ser entregues a Deus. Se fossem animais sacrificados, eles seriam entregues para esse fim, como holocausto a Deus. E se não fossem animais puros, eles deveriam ser resgatados também, né? Através de uma outra oferta. De um animal puro. Então, Isso. o animal impuro seria resgatado através de um animal puro. Isso. Então, o filho da jumenta poderia ser resgatado através de um cordeiro. Mas se ele não fosse resgatado, ele tinha que ser morto. Não como holocausto, mas ele tinha que ser morto. Exatamente. Até nisso também tem um símbolo, de certa maneira, né? Uhum. E, entre outras coisas. Mas, no fim, Deus estabeleceu isso aqui com o povo. Os primogênitos todos pertenceriam ao Senhor. Isso também me chama a atenção, pastor, para o fato de que Deus, por exemplo, quando Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, Deus não queria realmente sacrificar Isaac, só que ele quis que Abraão sentisse o que ele sentiria. Exatamente, eu acho que esse é o ponto, Moisés. Então, por mais que Deus depois não pedia para o povo necessariamente sacrificar os seus filhos, ele pediria de alguma maneira que esses filhos fossem dados, que fossem afastados. Vamos supor como o caso de Ana, por exemplo, que entregou seu filho e nunca mais o teve. Ela ficou triste com aquilo. Obviamente que ela ficou feliz por estar no serviço de Deus, mas isso representava essa capacidade que o povo deveria desenvolver de entregar também. E ao desenvolver isso, mas ao mesmo tempo poder resgatar os seus filhos, eles experimentariam tanto o sentimento de Deus quanto a graça de Deus para com eles. Isso é maravilhoso. Então isso é cheio de simbolismo para nós também. Né? Amém, aleluia, louvado seja Deus. Então, nós vemos aqui na Páscoa lições tremendas dadas por Deus ao seu povo para que mudasse, transformasse o caráter deles de fato. Louvado seja Deus. E havia uma responsabilidade. A lição de quarta vem falando a respeito de passando a tocha, de que todo esse conhecimento, não apenas das orientações, mas dos aspectos simbólicos também, de todo o plano macro de Deus, porque tudo isso era simbólico, mas qual que era a realidade espiritual de tudo isso? Deveria ser passada de pai para filho, de geração em geração. E aqui Êxodo 12, a partir do verso 24 até o verso 28, a gente pode ler, havia a responsabilidade de que os pais passassem para os filhos. Quando os filhos perguntassem, pai, o que é isso? O que diz aqui o texto, né? Êxodo 12, 24 a 28. E acontecerá, quando estiverdes na terra, que o Senhor vos dará, segundo o que ele prometeu, que guardareis este culto. E acontecerá, quando vossos filhos vos disserem, o que quereis dizer com este culto? Que direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre nossas casas.
sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E o povo curvou a cabeça e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Que tremendo, né? Então, a gente lembra do texto também de Deuteronômio 6, da responsabilidade dos pais inculcarem, e a palavra inculcar é como se fosse um escultor numa obra de arte, né? Ele vai lapidando, ele vai batendo todo dia, toda noite, ao se levantar, ao deitar, ao andar, ao comer. Ou seja, constantemente o pai tinha que estar inculcando, gravando exatamente na mente do filho todas essas lições impressionantes que os filhos não foram testemunha, mas os pais foram testemunha. Então eles tinham uma responsabilidade, um dever a desempenhar, que era ensinar os filhos, e os filhos ensinariam aos netos e assim por diante, para que o povo mantivesse uma identidade. Só que nós temos o triste relato, né, lá de Juízes, que quando o povo entra, o que acaba acontecendo, né? Eles cumpriram isso? Então, na verdade Deus... pode ler isso, né? Sim, vamos ler isso. Uhum. Deus, ele sempre quis e sempre incentivou que os pais ensinassem os filhos. Esse era o plano inicial de Deus. Uhum. Que a família fosse o sacerdócio. Família educadora ali, no caso. Exatamente. No caso, Adão e Eva e seus filhos, Adão seria o sacerdote e ele ensinaria os seus filhos o caminho de Deus. Com o passar do tempo, o que aconteceu foi que o povo foi perdendo essa capacidade. E Deus, até meio que prevendo isso, tentou remediar de alguma maneira, como instituindo o serviço do santuário. Então agora os ensinadores do povo seriam os sacerdotes. Uhum. Ainda assim não foi tirado 100% deles o dever de ensinar a eles pelo menos essa comemoração. Uhum. Tanto é que é repetido várias vezes através de Êxodo, e segue Levítico, os outros também, que eles deveriam lembrar aos seus filhos e comer com eles para que quando eles perguntassem, eles explicassem tudo. E é interessante, uma festa gravaria muito mais na mente das crianças do que se fosse só um dia ele sentar, filho, vem cá, vou te contar uma história. Por quê? Porque tudo na festa teria um significado. Um apelo sensorial, né? Exato. Você põe as mãos, come. Ou seja, isso também nos mostra como que Deus se preocupa com a maneira como nós ensinamos, para que fique didático, para que não seja simplesmente chegar um dia em casa, o pai falar, filho, olha, hoje eu vou te ensinar a, não sei, qualquer coisa sobre Deus, e fala teoricamente. As crianças não vão entender tão fácil. Deus deu esse meio didático para que todos entendessem e para que ficasse fixado. E como você falou, totalmente sensorial. O que os filhos não eram escravos, não seriam escravos, mas eles comeriam as ervas amargas. Nossa, é ruim erva amarga? Pois é. A gente passou algo muito pior do que isso aí. Então, exatamente. Então seria todo um simbolismo. Nossa, pai, eu não quero comer esse negócio amargo. Mas tem que comer. Eu também não queria ser escravo. Só que Deus criou isso para que então facilitasse a educação, que o povo continuasse ensinando. Como você disse, infelizmente, com o passar do tempo, não somente a Páscoa, mas muitas outras coisas foram perdidas. Por quê? Porque houve 3 gerações principais. Essa geração aqui que saiu do Egito foi de dura serviço, deu muito trabalho para Moisés, inclusive teve que ficar vagando 40 anos no deserto. E morreu no deserto. Isso, só que com tudo isso, sendo educados ali na disciplina dura de Deus com Moisés, eles acabaram trazendo à existência uma geração mais capacitada para cumprir o desígnio de Deus. Então essa geração entrou na Terra Prometida. Mas entrando na Terra Prometida, aconteceu o que acontece muitas vezes com a história do povo de Deus, às vezes conosco, de que na comodidade nós nos relaxamos da vida espiritual e de tudo aquilo que Deus nos ensina. Você me fez até lembrar de uma frase, né? Pais ricos, filhos nobres, netos pobres. É tipo isso. É tipo isso, né? Então eles eram ricos espiritualmente, de todo conhecimento e experiência. Os filhos, eles foram nobres no sentido de viveram e aprenderam dos pais, mas deixaram de passar para os netos, e os netos estão numa condição agora de pobreza espiritual, e vem, obviamente, uma crise de identidade. Sim. E isso está escrito em Juízes aí, né? Só antes, lá em Josué 24 diz, Josué 24, verso 31, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. E eu acho interessante que a geração de Josué também viu um mar, entre aspas, se abrindo, porque tem a abertura do Mar Vermelho, mas teve a abertura do Rio Jordão. Sim. E teve os memoriais também, as pedras que foram tiradas do Jordão, foi levantada uma coluna. A mesma pergunta também é feita. Quando os teus filhos perguntarem que coluna é essa, que pedras são essas, então vocês vão explicar como que foi a conquista, etc.
e diz aqui, né? Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué e que sabiam, olha, esse é o ponto, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Só que daí vem Juízes, né? O que diz aí? Capítulo 2, verso 2, verso 10. 7. Lê para nós. E o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué, os quais haviam visto as grandes obras que o Senhor Deus fez por Israel. Verso 10. E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais. E eis que se levantou outra geração depois deles que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. Se eles não conheciam, havia uma razão. Teve uma falta de Teve uma uma falha. geração, né? Teve uma falha. Exatamente, ou seja, essa geração anterior, que foi a geração nobre, podemos dizer, ela, pela comodidade, não sabemos exatamente o que pode ter acontecido, ela falhou em transmitir aos filhos Esse isso. conhecimento. Para ser sincero, se nós vamos ver a história, nós vamos ver que foi aos poucos, não foi de repente. Exato. Foi aos poucos, foi se esquecendo devagarzinho Deus, até que chegou o momento em que a geração não conhecia o Senhor. Isso é muito grave de se falar do povo de Israel. Exatamente. O povo de Israel, escolhido, tirado do Egito, colocado na terra prometida, não conhecia o Senhor. E o que acontece com o povo que não tem conhecimento? Daí perece Oséias 4, 6. Exatamente, o povo perece quando lhe falta conhecimento. E por isso que o Senhor instituiu a Páscoa. Entre todas as outras coisas que ele colocava no caminho deles e na própria terra, tudo era visando lembrar, gravar na memória, para que eles nunca chegassem a esse ponto e desenrolasse a triste história que acontece em Juízes. Sem dúvidas. E eu acredito, Mose, que nós, como adventistas do sétimo dia, corremos o mesmo risco. Nós temos uma responsabilidade, não apenas como pais, mas como um líder da igreja, um pastor, um ancião, você também como professor da escola sabatina, porque eu sei que muitos professores nos acompanham aqui, louvado seja Deus por isso. Amém. Nós temos uma responsabilidade de ensinar a geração ali na sua igreja local a respeito da vontade do Senhor. A história da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um livro do pastor John Lofborough, que foi um dos pioneiros do movimento adventista, chamado Grande Movimento Adventista. Você consegue até gratuitamente, de uma maneira legal, não estou falando legal positiva, mas juridicamente falando, você consegue até o PDF deste material lá no site do Centro White. Gratuitamente, leia este livro, faça de alguma forma um movimento para resgatar a história do movimento adventista do sétimo dia. Não apenas a história do Antigo Testamento, a história do Novo Testamento, mas a nossa história inserida no Novo Testamento, porque nós estamos nas páginas sagradas também. Nós temos que manter diante dessa geração toda a história do movimento adventista, do grande desapontamento, das profecias de Daniel, do Apocalipse, porque se nós não fizermos isso, se nós não cumprirmos o nosso papel, o que acontecerá? Crise de identidade, apostasia, afastamento da vontade do Senhor, até que surja uma geração de adventistas que não conheça mais ao Senhor, que não sabe mais o que é ser adventista do sétimo dia. E eu confesso que é o que a gente tem testemunhado hoje. E aqui não é uma crítica à igreja, não é esse o ponto, mas infelizmente é o que a gente tem visto hoje. Práticas, costumes, ações, muitas vezes realizadas que causam angústia naqueles que conhecem a vontade de Deus, porque essas práticas estão totalmente fora daquilo que Deus orienta. Então, tem uma falha. A falha é de quem? De fulano e ciclano? Não, a falha é nossa. Nós aí com o cabelinho branco, né? A gente tem que ter essa responsabilidade de ensinar uma geração. O grande conflito, o grande movimento adventista, a história do movimento adventista, a gente tem que deixar essas verdades diante de Deus, diante do povo de Deus e dessa geração. Certa vez eu fiz uma experiência com um grupo de jovens, Mose, ainda quando era pastor de igreja. Eu peguei, assim, atrizes, atores, personagens famosos da atualidade e mostrava, assim, ó. Foi numa semana de oração jovem, mostrei o Neymar. Quem que é esse aqui? Daí todo mundo, Neymar. Para os jovens falando, quem que é essa atriz? Pá, falava o fulano. Daí eu mostrei a foto do Joseph Bates. Quem é esse? Ninguém sabia. Mostrei lá do Thiago White. Quem é esse? Ninguém sabia. Do Andrews, ninguém sabia.
Então, Não conhecia a própria história. não conhecia a própria história. E aí que vem a apostasia, a perda da identidade. Isso é muito Sim. sério. E outro detalhe, pastor, é que quando fala aqui que esse povo não conhecia o Senhor, não quer dizer que eles não sabiam que Deus existia, ou não quer dizer que eles não sabiam coisas sobre Deus. Quer dizer que eles não conheciam a Deus de maneira pessoal, íntima. A prova disso é o que acontece depois, lá em Juízes, lá para o fim de Juízes já. O que acontece? Tem um homem, eu não quero devagar muito a lição, mas isso é importante. Tem um homem chamado Mica, que faz um ídolo, e em algum momento ele diz assim: agora o Senhor me abençoou porque me permitiu fazer esse ídolo, alguma coisa assim. Isso é não conhecer o Senhor. Exatamente. Tipo, quem disse que foi Deus que tinha resolvido fazer isso? Ou seja, eles tinham perdido a identidade, então eles estavam se misturando com qualquer coisa. Todos nós temos necessidade de preencher algo na nossa identidade. Se falta algum pedaço disso, nós vamos preencher com aquilo que está ao nosso redor. E nós vamos misturar Deus com paganismo, com pecado. Os ídolos modernos vão tomar o lugar de Deus na vida dos jovens. Práticas do mundo evangélico, coisas que estão indo contra o que é ser adventista do sétimo dia, exatamente. Exatamente, ou seja, no fim, tudo isso que nós estamos dizendo é para que nós lembremos de que é nossa, minha e sua, a responsabilidade de ensinar ao povo a verdade de Deus de maneira clara, de maneira didática, de maneira simples, com a simplicidade de Jesus. E se for possível, até desenhando, como Deus fez com a Páscoa. Que Deus nos ajude a todos nós a cumprirmos essa missão, porque senão nós vamos ter falhado e a futura geração, ou quem sabe até mesmo a nossa, pode estar em falta quando Jesus vier. Exatamente, misericórdia. Então, que nos levantemos, né, como homens, mulheres que viram, que testemunharam orações respondidas, que conhecem as profecias, que conhecem a história desta igreja. Não silencie, levante-se na sua igreja e conte, abra a boca, né, compartilhe, para que a identidade seja resgatada e assim, e somente assim, nós possamos cumprir a missão. Não tem cumprimento de missão sem uma identidade muito clara de quem somos e o que Deus ele quer que façamos também. Amém. A lição está maravilhosa. Vamos partir aqui para o fim da lição de quinta, falando sobre o juízo divino, e a gente finaliza essa lição. Vem falando a respeito da aplicação, né, do juízo, que foi no contexto aí da 10ª praga. Ellen White comenta aqui no Patriarcas e Profetas, página 233. Por todo o vasto reino do Egito, o orgulho de cada casa tinha sido derrubado. Gritos e choro de lamentação enchiam o ar. O rei e seus oficiais, com o rosto pálido e membros trêmulos, estavam apavorados diante do horror que dominava a todos. Então nós temos aí a realidade, né, de que pela dureza do coração, do orgulho, agora eles estavam colhendo as consequências, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, e isso deve ser uma lição para todos nós. Quem escapará do juízo divino? Na verdade, todos serão julgados. Serão aprovados apenas aqueles que tiverem o sangue do Cordeiro. Amém. Esse será apenas a única maneira do livramento ou da não condenação no juízo, porque julgados serão todos. Mas aqueles que se mantiverem no pecado, no orgulho, resistindo à vontade de Deus, à graça de Deus, certamente colherão as suas consequências. Tem um comentário aqui, pastor, na Bíblia Legado, sobre a passagem do anjo da morte, e tem um fator que eu acho que é interessante, que acontece com todo ser humano quando ele está recebendo um juízo. Olha só. Por volta da meia-noite, todas as casas dos egípcios despertaram de seu sono pelos gritos de dor. Temeram que todos viessem a morrer. Lembraram-se do clamor de angústia, olha só isso aqui, e lamentação que haviam ouvido dos hebreus, quando o desumano decreto do rei cruel fizera matar a todos os bebês do sexo masculino tão logo esses nasciam. Existe uma retribuição, né? Exatamente, ou seja, naquele momento eles sentiram o peso de tudo aquilo. Tudo aquilo que eles fizeram, agora eles estavam passando. Os egípcios não podiam ver o anjo vingador, que entrava de casa em casa e operava a morte. Mas eles sabiam que era o Deus dos hebreus que os estava levando a enfrentar o mesmo sofrimento que haviam infligido aos israelitas. Então isso aqui tem muitas lições aqui para nós. Uma delas, eu diria que é até mesmo nós tomarmos cuidado com as atitudes que nós temos hoje com relação ao nosso próximo. É verdade. Tudo aquilo que nós pesamos sobre alguém, um dia pesará sobre nós. Está escrito que com a balança que nós pesarmos os outros, vamos ser pesados. Então isso deveria nos levar a pensar naquela pergunta, misericórdia e justiça? É melhor errar para misericórdia, se tiver que errar.
Não é a intenção que Para nós que essa erremos. seja... Não é a intenção que nós Sim, erremos. mas para que essa seja a nossa balança também. Né? Exatamente. Uhum. Só que uma outra coisa que nós podemos pensar aqui, pastor, é que Satanás, ele segue um processo quando ele tenta as pessoas ao erro. Primeiro, ele apresenta o erro como se fosse algo atrativo. Tem vantagens, você vai ganhar isso, vai ser reconhecido, vai acontecer isso outro. Isso é a tentação, a chamada. Uhum. Depois que você cai e vem a consequência, ele te faz pensar, nossa, viu onde é que você foi? É muito Olha o tarde para buraco você. que você tá, você não tem mais agora... saída. Exatamente. E o que eu diria que nós poderíamos fazer através dessa história é pensar que nós não precisamos acreditar na primeira insinuação de Satanás. Assim como o faraó mesmo pensou. Provavelmente ele pensou que seria uma humilhação para ele obedecer o que Moisés estava pedindo. Então, melhor eu manter no meu posto, sou o rei, sou a autoridade aqui, vou escravizar mesmo esse povo e ainda vou ter mão de obra de graça. Todas as vantagens. Mas depois que ele viu tudo o que tinha acontecido, Satanás fez ele se sentir num buraco terrível e com certeza isso aqui veio na mente dele. Uhum. Quando ele mandou matar os Sem primogênitos, dúvidas. as crianças, e agora o filho dele estava morto. Uhum. Mas que não seja essa a nossa realidade, de permitir que a primeira oferecimento de Satanás nos atraia. Uhum. As vantagens temporais não são nada. Uhum. Isso é uma coisa que nós temos que ter em mente. Como você falou, o pão seco talvez seja até para isso também, para nos lembrar de que as vantagens temporais, tudo aquilo que é conforto nessa terra, é melhor a gente comer pão seco Uhum. do que com risco de usufruindo o gozo do pecado, comer um pão suave. Uhum. As ervas amargas que nós vamos comer, e nós estamos na época de comer as ervas amargas agora. É verdade. Essa é uma realidade. Uhum. Nós vamos... Esse é o mundo de pecado. Exatamente, nós vamos desfrutar de uma vida doce, sem amargura, quando Jesus voltar. Enquanto isso, nós estamos nas ervas amargas. E não devemos nos permitir enganar por Satanás, pensando que fugindo das ervas amargas nós estaremos ganhando algo melhor. Exatamente. E eu quero fazer aqui uma correção, se eu não me engano foi na lição passada que eu falei que o faraó do Êxodo era Tutmoses, é Tutmés III. Eu estava lendo e lembrei que eu fiz essa declaração, e por mais que o faraó que ordenou a matança das crianças, dos bebês, dos filhos de Israel, dos sim. hebreus, não era esse, Não era mas mesmo. eles conheciam a história. Eles eram cúmplices de tudo isso e conheciam a história, né? E eu fiquei pensando, esses dias eu estava conversando, enquanto você estava falando, a respeito de uma pessoa usuária de droga. É bem assim mesmo. Satanás apresenta como algo agradável, daí a pessoa vai se viciando naquilo, ela se encontra depois assim num beco sem saída, aparentemente, porque há saída em nome de Jesus Cristo, e depois ela fica tão dependente daquilo que ela vai se endividando na biqueira, no lugar onde vende as drogas, daí os traficantes vão lá e matam a pessoa. Ou seja, eles criaram o vício, logicamente a pessoa escolheu, mas eles criaram e depois eles vêm, é esse vício que você tem, então você se endividou, agora a sua consequência é a morte. Eu fiquei pensando, é Satanás todinho, né? Ele apresenta como uma coisa aprazível, depois a pessoa fica dependente, na dependência ela se endivida, ela se compromete de tal forma que vai custar a vida dela. Já estava custando antes. Então é assim que Satanás prende as pessoas no laço do pecado mesmo. E vão colher as consequências. Então, em nome de Jesus, abandone o pecado. Essa é a nossa única segurança. Amém. Abandonar hoje, agora, o pecado e nos apegarmos aos méritos de Cristo Jesus, ao seu perdão e ao seu poder. Passar nas portas do nosso coração, nos umbrais, o sangue do Cordeiro, o sangue que nos livra de todo o pecado e condenação. Amém. Moses, considerações finais dessa lição que foi maravilhosa. Eu acho que foi o ápice aí, uma das lições que certamente tem muitos ensinamentos significativos para nós. Considerações finais. Bom, já que estamos nessa temática, nesse tom, eu gostaria de dizer, irmãos, que o mesmo Satanás, a mesma mentira que ele diz, quando ele fala que o pecado é vantajoso, ele também mente quando ele diz que você não tem mais volta. Ele é mentiroso desde o princípio até o final. Então, mesmo que você esteja em alguma grande dificuldade, um pecado difícil de vencer, não se deixe enganar pela sedução ou pelo engano, pela opressão de Satanás. Ele é aquele que atrai para o pecado e também é aquele que mantém. Mas Cristo é aquele que nos guarda e é aquele que nos tira do pecado. E nos guarda no esconderijo do Altíssimo, para que quando as pragas venham, para que quando as dificuldades, mesmo antes desse grande juízo final, venham, nós estejamos protegidos debaixo da mão do Senhor, embora comendo ervas amargas. Amém, amém, louvado seja Deus. E eu quero terminar lendo na sexta-feira um texto maravilhoso que eu acho que vai resumir tudo aquilo que a gente comentou.
Patriarcas e Profetas, 231. A Páscoa devia ser tanto comemorativa quanto simbólica, apontando não somente para a libertação do Egito, mas também para o maior livramento que no futuro Cristo realizaria, libertando o seu povo do cativeiro do pecado. O cordeiro sacrificial representa o Cordeiro de Deus, João 1:29, em que se acha a nossa única esperança de salvação. O apóstolo escreveu: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, 1 Coríntios 5:7. Não bastava que o cordeiro pascual fosse morto, seu sangue devia ser aspergido nos batentes das portas. Assim também, os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados no coração. Devemos crer que ele morreu não somente pelo mundo, mas também por cada um de nós individualmente. Amém. Devemos apropriar-nos dos benefícios do sacrifício expiatório. Então hoje nós temos este privilégio, a porta da graça está aberta, Cristo já morreu, Cristo está intercedendo por nós e em breve Ele voltará. Que você possa aceitar então o seu perdão, a sua graça, o seu poder e hoje usufruir da libertação espiritual que Cristo quer te dar. Da libertação do pecado, da culpa, de uma consciência esmagada. Hoje Cristo pode te libertar do pecado. E louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus por isso. Moses, finaliza com uma oração para nós, essa lição que foi certamente uma grande bênção para a vida daqueles que estão nos ouvindo e para a nossa aqui também. Vamos orar. Oremos. Nosso grande Senhor, Deus poderoso e maravilhoso, que opera milagres para salvar os seus servos e aqueles que te amam, mas que também opera maravilhas para condenar aqueles que te aborrecem. É verdade, Senhor. Nós rogamos, Pai, que o Senhor possa nos colocar debaixo das suas asas, debaixo da proteção do seu sangue, para que aquelas pragas que foram enviadas para Faraó com a intenção de amolecer o seu coração, mas o endureceram, não tenham o mesmo impacto sobre nós, Pai. Mas que, pelo contrário, mesmo das amarguras e dificuldades da vida, nós retiremos o nutriente essencial para a nossa vida cristã. Amém. Que ao comer do pão vivo da sua palavra, nós possamos nos tornar também semeadores da sua palavra. E que ao comermos a carne e o sangue do Filho de Deus, nós tenhamos as mesmas obras de Cristo. Eu peço que abençoe cada um dos que ouvem, cada um dos nossos queridos seguidores aqui. Que o Senhor derrame uma bênção especial sobre a vida deles, ajudando-os a superar qualquer percalço que Satanás tenha colocado em seu caminho, guardando-os das tentações que virão e livrando-os dos pecados nos quais possam estar neste dia. Amém, Senhor. Nós rogamos porque sabemos que o Senhor pode e deseja salvar a cada um deles e de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Finalizamos então mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe sua vida e que você tenha uma semana repleta de vitórias ao lado de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Obrigado, Moses. IAG. Juntos avançaremos.